Hoje a gente vai entrevistar o ex-goleiro da Seleção Brasileira e do Santos e atual treinador do Água Santa, Sérgio Guedes. Para começar a entrevista, a gente sabe que o Água Santa assim, é um clube que a cidade abraça muito, né? A média de público é 2.800. E, de alguma maneira, a torcida vindo ao estádio afeta a relação do resultado, do jogo? É evidente que sim. É uma atmosfera diferente, né? Cria uma expectativa, existe uma pressão no adversário, Uhum. um incentivo a quem, obviamente, apresenta um bom jogo. E não só aqui, eu acho que em todo lugar, quando essas atmosferas conspiram, contribui, como às vezes de forma negativa também, quando os resultados não acontecem, mas invariavelmente aqui é algo sempre muito positivo. Ah, sim. E na sua visão, os clubes do ABC, eles têm uma comunidade muito forte. E como você enxerga que eles podem fidelizar a torcida, trazendo ao estádio e não perdendo assim muito torcedor para os grandes da capital? Bom, o que na verdade faz com que você ganhe torcida são resultados, né? Uhum. Conquistas, ídolos. Eu acho que esse é o maior convite que o torcedor pode ter, porque aí você tem a concorrência dos grandes, né? Uhum. Acho que isso no estado de São Paulo, basicamente, isso ocorre em todos os lugares, mas você fideliza torcedor sim, porque os caras compram a ideia mediante um bom retrospecto, uma boa gestão, uma boa administração, credibilidade, enfim, é uma junção de fatores que faz com que você tenha uma torcida própria, né? Porque acho que todo clube, independente do tamanho, maior ou menor que possa ser, ele fideliza o torcedor mediante a bons momentos. E puxando esse gancho, como você enxerga o Água Santa conseguindo competir com os outros times grandes da capital? Porque ele é um case, assim, mas é um bom time que se destaca na Série D, na Copa Paulista, no Paulistão, mas e contra os grandes times da capital também? Bom, eu acho que isso é orçamento, né? Basicamente estrutural, orçamentário, história, como eu acabei de relacionar, eu acho que isso é um processo de crescimento. Existem alguns clubes menores do interior de São Paulo que estão ganhando espaço mediante a resultados. E eu acho que isso, a nível nacional, tem um crescimento menor, mas quando você perdura, quando você tem realizações, você ganha seguidores. Então essa concorrência ela faz parte, porque tem, indiretamente, você acaba ligando, quando você manda jogo, o corintiano, ele tem, aí você passa a ter o apoio do palmeirense, do santista, do É. São Paulino. Então, são circunstâncias, são cíclicos esses processos, mas é importante que você tenha crescimento estrutural e, como eu disse, eu acho que o que mais fideliza torcedor são ídolos, são conquistas ou boas performances, jogar os melhores campeonatos. Eu acho que é o sonho de todos num processo muito equilibrado. Você comentou na questão do orçamento também, e assim, uma visão mais pessoal sua. Você acha que o futuro do futebol são as SAFs, ou ainda existe muito clube com instituição tradicional que vai se manter? Ou você acha que todos vão ser vendidos para grandes SAFs? Eu acho que no Brasil ainda o maior trunfo que qualquer processo tenha, principalmente quando você tem em relação ao futebol, é torcida, é paixão, é sentimento. Uhum. Eu acho que é o que mais move o futebol no país é isso. Então você precisa ter esse ajuste muito bem organizado, porque como eu estou dizendo muito, é em cima de você ter o que oferecer, né? Principalmente o jovem. Diferente da minha juventude, hoje é muita rede social, é muita mídia. Então, o que acaba chamando a atenção, atraindo, são performances, são ídolos, e talvez esse seja o caminho. Eu tenho minhas restrições em relação a tudo que você faz, sem de verdade saber o que você está fazendo, por ter esse sentimento, por ter essa paixão, quando você fideliza, porque já houve os clubes e empresas no Brasil e as coisas não Uhum. caminharam. Eu acho que é similar à SAF, tá? Você ter donos e não ter paixão e não carregar multidões e não ter algo a oferecer é custoso. Eu acho que isso é um processo que tende a criar um dificultador.
Mas, por um outro lado, é a modernidade. É um contexto que você vai transformando, né? Do que eu vi lá atrás, do que eu vejo hoje, ainda prevalece a paixão, o sentimento, o que carrega, o que vende. Então, se você não souber conciliar isso, independente do caminho a ser seguido, você encontrará algumas resistências. E falando mais da sua carreira pessoal, assim, a gente viu, pesquisando que teve clubes que você treinou que só tinham o campeonato regional para jogar e o restante do ano ficava sem calendário. Você acredita que a CBF poderia fazer mais divisões para o Campeonato Brasileiro para que clubes não tenham que manter toda uma estrutura, todo um elenco para jogar 2, 3 meses e depois ficar o ano todo sem jogar? O futebol brasileiro é muito competitivo e tem uma gama de muitos clubes, né? Como você citou aí as SAFs, elas, inicialmente não demandam um investimento maior, eles vão nos clubes menores, aqueles que têm torcida, tradição, é sempre ligado a isso. Então esse é um processo que tende a ter direcionamentos. Tá? Existe história, existe uma série de situações que faz com que você tenha esse tipo de direcionamento, de comportamento, mas basicamente, mesmo os clubes mais novos, e a gente tem alguns com muito poder aquisitivo, com muita condição, esse crescimento de verdade só virá mediante a conquista da troféus, a ídolos. Eu não vejo diferente não, tá? Eu acho que é uma coisa a ser muito bem. Sim. A gente tem que esperar o tempo de verdade para ter a convicção plena, mas hoje de verdade eu vejo muito pouca possibilidade de fugir sem que seja por esse caminho. E agora falando mais da Série D do Água Santa, assim, a Série D todo mundo sabe que é um campeonato muito competitivo e é duas perguntas em uma. Por conta que no grupo do Água Santa só a Portuguesa é vizinha de estado. O resto tem que se deslocar pelo Brasil inteiro. Como que você e a comissão fazem para manter o físico e o descanso dos atletas com grandes viagens? E também como que você trabalha o mental dos atletas por uma competição tão longa e competitiva como é a Série D? Boa essa colocação sua. Vocês são perfis de jogos diferentes, né? Por incrível que pareça, o futebol tem as suas características em determinados estados. E por você não ter esse intercâmbio frequente, é sempre uma novidade. São adversários que você não tem o hábito, são atmosferas diferentes, são estados diferentes, localidades, clima, característica de jogadores. É sempre uma novidade. Eu vou dar um exemplo, como se os brasileiros tivessem que jogar competições internacionais. É uma coisa completamente diferente, vivi isso em algumas ocasiões na minha vida. Então, isso é um processo, sim. E você se estabelece nele mediante performance boa. Você ter um time sólido, você ter de verdade algo que te dê alguma vantagem, mas eu acho que é tudo muito similar. Eu acho que os nossos concorrentes, quase eles todos, se transformaram já em SAF. O Água é o clube que tem uma história um pouco diferente ainda nesse processo, mas os demais concorrentes têm SAF, isso significa ter investimento, tá? Ter dinheiro, né? Dinheiro, e às vezes esse dinheiro nem sempre é bem gasto, sim, uma série de possibilidades, mas eu acho que por ser um campeonato nacional, por ter uma repercussão diferente, os momentos mais decisivos, mais importantes é que dá notoriedade, que dá aquilo que a gente está falando um pouco também de conhecimento, de mídia, de divulgação. Então, você precisa performar bem, entender, interpretar bem para que você possa ter os resultados esperados. E você falou que o Água Santa é um pouco diferente dos demais. E você é um cara que já treinou diversas vezes o Água Santa. O que te encantou no projeto que te trouxe de volta para o Água Santa? Eu acho que o regresso, quando você vai num lugar, eu acho isso muito bacana, independente de você estar retornando ou não, é você deixar uma história, um marco, né, boas lembranças. Se relacionando à minha pessoa especificamente, eu acho que foi a última passagem bem vitoriosa, né, com acesso. Então, isso em dado momento cria uma relação antiga e aí busca-se um recomeço, buscar-se uma identidade de vida. Talvez essa tenha sido a principal razão de todas pela minha escolha e acreditando naquilo que a gente possa reeditar, já que tem muita similaridade da primeira passagem. Sim, sim. E a gente sabe que as divisões inferiores é muito difícil para um jogador também, às vezes, se manter só do futebol. Para você, no seu elenco, você já teve muitos jogadores que tinham uma vida dupla, assim, falando fora Água Santa, de todos os times.
que às vezes tinham que se manter por conta de trabalhos de fora que pagavam um pouco melhor para sustentar a casa. E como que você enfrentou assim, poxa, ele às vezes não consegue vir treinar porque ele tem que pagar as contas de casa, mas é um bom jogador. A nível de staff, isso ocorre, tá? O staff, necessariamente, ainda pelo poder financeiro, que os clubes às vezes não têm, para manter aquele profissional focado só naquela função, isso ocorre com frequência em todos os lugares, na maioria deles, teria quase todos, uma ou outra exceção. Futebolisticamente, atleta falando, não tem como você conciliar isso, não. A nível de futebol É, profissional, não. Porque você tem que ter, de verdade, o tempo total naquilo que você quer fazer, o sonhar, o que ter um crescimento. Então, se você não direcionar para um objetivo, não focar naquilo que você tem como sonho, como expectativa e oportunidade sendo vivida, você tem muito pouca chance. Eu acho que todo atleta que tem a ocasião e a oportunidade deve se aproveitar muito disso, até porque eu acho que no nosso país é um privilégio ser jogador de futebol, com a projeção, com a expectativa que se tem. Eu não acho que é uma profissão muito rentável, porque é uma gama pequena, muito bem paga, 5% talvez tenha esse privilégio, mas os demais todos caminhando para isso. Então é um sonho possível, né, dentro de todo o contexto que a gente vive, e um desejo da maioria dos jovens, foi muito maior na minha época, mas ainda é isso. Um grande desejo de se tornar um jogador de futebol, um sonho. Então, é um processo que precisa ser de verdade muito bem encarado, porque senão as possibilidades de você atingir são muito pequenas. e a gente sabe que o Água Santa também ele tem um bom projeto de base, foi bem até na última copinha. Como que você, como gestor de elenco, faz que um jogador recém-subido para o profissional não perca a cabeça, não vislumbre por já se tornar um jogador profissional? A gente não tem um caminho único para isso, sabe? Porque nem os grandes têm. Alguns que são mais sólidos, que ganham um campeonato, que têm, vamos lá, ainda crédito com torcida, com mídia, eles estão mais sujeitos a isso, porque o resultado, a pressão é um pouco menor. Ela não deixa de existir, mas é um pouco menor. Alguns já têm isso bem sólidos. E nos clubes menores, são ocasiões. Às vezes você tem a necessidade, você está acompanhando, você convive, porque às vezes o desejo maior de boa parte dos clubes é encaminhá-lo para uma coisa maior, comercialmente falando, mas isso ocorre bastante. No clube especificamente que eu estou vivendo hoje, nós estamos vivendo um momento assim. Você cria dificuldades de lesões, de suspensões, e aí você recorre à base. Mais uma base que a gente já conhece, a gente trabalha, observa, tem informações, a gente trabalhamos juntos, invariavelmente, alguns atletas sobem para treinar conosco por um período, e eles vão se apresentando. Então não tem, nesse momento assim, não tem uma data específica não. Tem muita gente que planeja tudo, mas o futebol ele vai acontecendo, o jogador tem um campeonato muito positivo, ele se apresenta bem, ele chama atenção, porque é um mercado hoje, você tem muita divulgação, muita mídia. Existe aqueles que têm um crescimento sólido, mas um pouco mais graduado. Então, talvez esses atletas precisem dessa transição ainda. Então, não existe uma regra específica ali. Alguns jogadores você percebe que tem um feeling bacana, que tem uma capacidade acima do normal, tem um crescimento muito rápido, e aqueles que precisam um pouco mais de paciência, um pouco mais de oportunidade, de subir a escada um pouco mais lento, para que você de verdade o forme bem. E você comentou com a montagem do plantel, e eu queria que você comentasse um pouco também a dificuldade que é trazer jogadores, às vezes, para jogar a Série D. A Série D ainda é um campeonato nacional de grande importância, mas um A2, um A3, por exemplo, como você seleciona, às vezes, com pouco orçamento, o scout, junto com a comissão técnica, para buscar os jogadores selecionados que têm o melhor físico ou melhor aproveitamento com um mínimo de orçamento? É um processo esse. É um processo. Toda divisão superior, quando o atleta se promove, futebolisticamente falando, é uma gama de oportunidades que se tem, é uma exigência física, tática, de entendimento de jogo que se busca. Então o investimento é proporcional a isso. Conforme o tamanho que você quer ter e tem, o investimento que você tem é possível. Não é uma ciência exata, porque às vezes você tem um orçamento muito alto numa competição e o time não casa, as coisas não caminham bem, e às vezes tem clubes que esperam o mercado esfriar
para fazer os seus investimentos, suas escolhas. Tem profissionais que querem inicialmente ou priorizam isso, o lado financeiro, né, compreensivo, mas nem sempre você tem a garantia de êxito. Então, eu acho que se você conseguir conciliar tudo isso, fazer um investimento específico em determinados atletas, algumas peças importantes, saber usar a base, e montar uma equipe para aquilo que você quer, porque eu acho que todo mundo que joga torneio de acesso, especificamente, tem como razão e objetivo principal o êxito. E aí você não consegue satisfazer todos os interesses nesse momento. É montar um time competitivo, capaz de caminhar bem na competição e, se possível, ainda reforçá-lo. Agora, quando você está na elite, quando você está na gama maior da competição, aí sinaliza muito para uma oportunidade, para um jovem, uma equipe que aí joga a permanência, né, inicialmente, não que não haja surpresas. O futebol propicia isso ocasionalmente, mas esse é um processo que você precisa saber viver ele, ter feeling, ter um conhecimento, uma relação bacana e torcer muito, aliado ao trabalho, para que a equipe se identifique, né? O Brasil, diferente de lá fora, as equipes são feitas em 2, 3 meses. Em outras partes do mundo, o campeonato é longo, como você perguntou no início, da importância de você fazer campeonatos mais longos, se mantém em atividade. Então isso dá de uma certa forma, uma continuidade num clube de futebol, e é importante isso ocorrer, independente de que forma você proceda, mas você tem continuidade, você sempre tira algum proveito desse processo. Então, como a gente vive regionalmente muitas circunstâncias, mas você tem períodos e momentos que você tem muita gente trabalhando, que são os campeonatos regionais, e aí quando você fecha o ciclo para os campeonatos nacionais, aí você tem uma gama maior de jogadores no mercado, pode escolher bem, mas inicialmente também com um custo maior, mas o mercado ele vai te abastecendo de alguma forma, né? Mundialmente falando, o Brasil exporta muita gente, numa gama média baixa, né? Não é mais a elite totalmente. Então é um processo que você precisa ter sim, profissionais, todo um contexto do staff, acompanhando, se informando, observando, para que você tenha êxito nas suas escolhas. E agora a última pergunta, fugindo completamente de Paulista, Água Santa. Na sua opinião, como técnico e ex-jogador da seleção brasileira, o que você achou da escolha do Ancelotti como novo treinador? Poxa, isso é uma resposta que eu teria que dar um pouco mais longa, porque eu vou dar uma resposta não sendo interessado no processo, tá? Embora milite na posição e não tenha esse momento para ter pretensões, eu acho que o Brasil perdeu a identidade, tá? Talvez eu vou passar a responder dessa forma. E quando você perde a identidade de formação, um processo muito grande que vem lá de baixo, a gente indiretamente já falou um pouco sobre isso, você quer buscar uma identidade. Eu acho que o futebol brasileiro é bem atípico, tá? Você era contra um treinador estrangeiro? Não, não sou contra. Eu não sou contra. Eu sou, eu não me entusiasmo da maneira pela qual as coisas aqui ocorrem. Entende? Então, viver o que eu já vivi jogando e agora dirigindo, o Brasil perdeu a identidade futebolística falando, tá? A gente era exportador de jogadores por irreverência, tá? Vou começar a responder de novo assim, porque individualmente a gente fala muito em quebra-linha, jogadores individualmente, né? Jogadores indisciplinados, taticamente às vezes, mas que resolvia todo o processo lá fora mediante boas táticas, né? Armações, um monte de estratégia. E eu acho que esse processo nós tivemos uma precipitação, porque a gente passou a importar quem nos valorizava muito lá fora. Então é meio inversão de valores. Mas eu acho que é um contexto, né? Então se prioriza o êxito, se você quer a conquista, eu acho que a escolha do profissional que acabou ocorrendo te credencia a esse processo. Aí tem as escolhas, tem a característica, especificamente em cima do treinador. Eu acho que ele vai chamar todo mundo que teve um dia perto dele. Eu acho que ele vai pôr do lado dele pessoas que já foram dirigidas por ele, independente de estarem militando no futebol ou não diretamente. Então fica-se uma expectativa de que você monte uma equipe capaz de representar bem o país. Mas nunca mais daquilo que quem é mais velho sabe, daquilo que um dia foi apaixonante. Porque você perdendo a identidade, você perde uma paixão relativa, você perde muita coisa que o futebol precisa para que essas coisas todas que um dia eu vivi, elas permaneçam.
mas essa mudança talvez seja inevitável, esse é um momento, é uma ocasião, e que isso só agrega aquilo que eu disse anteriormente no meu início, você perde a identidade. Então, quando você perde a identidade, você busca resultados. E os resultados podem aparecer mediante a boas escolhas, a boa performance. É um treinador capaz disso, porque ele vai poder escolher só que a nível nacional. E a partir do momento do comprometimento dele que ele tiver, da maneira pela qual ele começar a enxergar, ele vai ver muito mais gente no Brasil. Se ele começar a olhar a divisão menor, de repente surge alguém com fome, com foco, aquilo que o Brasil um dia foi tão rico. Mas eu acho que inicialmente vai ser um processo de escolha de jogadores pelas quais já estiveram na seleção, sob o comando dele. De repente ele acredita que com esse perfil de personalidade dos atletas, o Brasil pode se tornar mais forte para jogar a Copa. Certinho, muito obrigado, Sérgio. Boa.